Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês. E para um tema extremamente importante, nós vamos falar a respeito de citação, talvez o artigo mais cobrado em comunicação dos atos processuais. Então, desde já, marque aí no seu Código de Processo Civil. O que é citação? O artigo 238 responde para a gente. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual no âmbito de seu polo passivo, né? Porque quando eu falo da relação processual, eu tenho um polo ativo, o autor. O juiz está lá no meio, justamente à disposição para resolver o conflito, né? O exercício da jurisdição é feito pelo Poder Judiciário e está lá o juiz com a sua medida exata de competência pronto para exercer o papel que compete ao Poder Judiciário. Mas e o polo passivo da relação processual, professor? Quem que integra o polo passivo? O réu, no processo de conhecimento, o executado, no processo de execução, ou, dependendo da situação, também um terceiro interessado. Pode ser que eu tenha ali uma situação de denunciação à lide. Nós vamos estudar intervenção de terceiros no nosso curso de noções de direito processual como um todo, tá? Mas eu posso ser um terceiro com interesse jurídico na demanda e eu posso ser o quê? Citado para integrar essa relação processual no polo passivo da relação processual. Então, quando eu falo de citação, eu estou chamando aqueles que devem estar no polo passivo da relação processual para integrarem o processo, para formarem validamente o processo, tá? Então, citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, tá? Então, atenção aí com o artigo 238, sempre muito comum de prova, sempre uma questão importante. E, naturalmente, qual que é a tendência do examinador? Tentar fazer aquela confusão, que todo mundo faz. Qual que é a confusão que todo mundo faz? Qual que é a diferença entre citação e intimação? Citação é a mesma coisa que intimação? Claro que não. Na citação, eu, enquanto réu, executado ou interessado, estou sendo chamado para formar, para integrar a relação processual. Mas, uma vez formada a relação processual, como que as pessoas serão comunicadas a respeito da prática, da necessidade de prática de um ato processual? Ora, elas precisam ser intimadas. E a intimação não é apenas para as partes do processo, tá? A intimação é realmente de qualquer pessoa. Sempre que alguma pessoa precisar ser comunicada a respeito da prática de um ato em uma relação processual já formada, eu tenho a intimação. Vejam o artigo 269, tá? Pode sempre estudar, sempre que estudar a citação, vai lá no 269 e estude também intimação. Vejam só, das intimações, artigo 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. Repetindo, ó, intimação é o ato pelo qual se dá ciência, se comunica a alguém, parte ou não. Uma testemunha, por exemplo. A testemunha precisa testemunhar, ela vai ser citada? Claro que não, ela vai ser intimada, tá? Então, intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, tá? Então, sempre comparem as bancas e principalmente essas bancas mais literais ficam copiando e colando o artigo da citação e o artigo da intimação, né? Então, sempre muito cuidado com o 238 e com o 269. Mas para nós, solidificarmos aí toda essa questão, tá? Nós vamos aqui partir para o nosso tradicional esquema, tá? Então tá aqui todo o nosso esquema e vocês já devem ter percebido aí, eu vou utilizar para exemplificar essa aula o conflito mais famoso da América Latina. Qual que é o conflito mais famoso da América Latina, professor? O conflito entre o seu Barriga, o senhor Barriga, melhor dizendo, e o seu Madruga. Afinal de contas, o seu Barriga ali, o senhor Barriga, vou colocar seu Barriga, eu não consigo falar senhor Barriga, não, meu mineireza aqui, ó, ele me determina a colocar seu Barriga, se eu não me engano, até no próprio seriado é seu Barriga mesmo, mas enfim, Então, ó, o seu Barriga, tá? Autor
proprietário do apartamento de número 72, se eu não me engano, da vila, está tendo um problema com seu inquilino, o seu Madruga, que lhe deve 14 meses de aluguel. Então perceba que eu tenho, né, um conflito na vida em sociedade. Eu tenho um conflito na vida real. E a partir do momento que o seu Barriga vira o autor de uma petição inicial devidamente representado por seu advogado e provoca o Poder Judiciário, eu preciso citar o réu, eu preciso chamar o seu Madruga para a relação processual ser formada. Então percebam que a relação processual na jurisdição contenciosa, como eu já disse para vocês, é uma relação trilateral entre autor, seu Barriga, juiz, no caso, né, no meu exemplo, um juiz da cidade do México, mas vamos trazer para o Brasil, né, mas enfim, né? Então um juiz no âmbito de uma determinada comarca aqui no Brasil e o réu, que no caso é o seu Madruga. Qual que é o motivo do conflito? O não pagamento dos 14 meses de aluguel. Então o seu Barriga, na hora que fez o seu pedido para o Poder Judiciário, ele pediu, ó, ou eu quero o despejo, é uma ação de despejo, ou eu quero o despejo do seu Madruga, ou então o pagamento dos 14 meses de aluguel em atraso, tá? A partir do momento que eu tenho a citação do seu Madruga, eu tenho a formação válida. A partir do momento que eu tenho a citação válida, né? É bom lembrar, a partir do momento que eu tenho a citação válida, de forma válida, do seu Madruga, eu tenho a formação da relação processual, ok? Então, ó, é muito simples, muito clara a determinação do artigo 238. Citação é a convocação do réu no processo de conhecimento, foi o meu exemplo aqui, do executado no processo de execução ou de um terceiro interessado que precisa figurar aqui, ó, no polo passivo, junto com o seu Madruga, por exemplo, tá? Então, ó, eu tenho aí a convocação do réu, do executado ou do terceiro interessado para integrar a relação processual. Então nós estamos falando da formação dessa relação trilateral entre autor, juiz e réu. Então se eu preciso formar, se eu preciso integrar, eu preciso chamar todos aqueles que devem fazer parte da relação processual. Por isso que a citação é o quê? Uma chamada para integrar e iniciar sua participação na relação processual. A formação válida do processo ocorre com a citação válida do réu, do executado ou do interessado, tá? Lembrando que quando eu falo do interessado aqui, ó, eu estou falando das hipóteses de intervenção de terceiros, nós vamos estudar isso mais à frente, tá? Mas eu estou falando justamente da intervenção de terceiros, onde eu preciso ter o chamamento de alguém para integrar a relação processual no seu polo passivo e formar essa relação e participar também dessa relação processual, tá? Então, ó, percebam que nós estamos falando de um conceito importante, porque eu estou chamando. A citação válida do réu, por exemplo, é condição, né, importantíssima para a formação válida da relação processual. Não existe formação válida sem citação válida, ok? Então que fique bem clara aí essa relação e essa importância. Completamente diferente, ó, da intimação. Não que a intimação não seja importante, mas comparando os dois institutos, as duas formas de comunicação, qual que é a mais importante? Ora, a citação. Porque na intimação eu estou falando do ato de comunicação processual pelo qual se dá a ciência. Eu estou comunicando alguém. Podem ser as partes, inclusive o autor, tá? Podem ser ali, pode ser o seu Madruga, pode ser o terceiro interessado, mas enfim, eu estou comunicando a alguém sobre a necessidade de se praticar um determinado ato processual, tá? Aqui, ó, entra aquela questão da testemunha, ó, não necessariamente partes ou interessados, mas qualquer pessoa que precise ser comunicada sobre atos e termos do processo. Então, exemplo clássico de prova, uma testemunha, eu preciso intimar uma testemunha, vai ter a intimação da dona Florinda.
A dona Florinda vai ser intimada, ela não vai ser citada, ela não deve 14 meses de aluguel. Quem deve 14 meses de aluguel é o seu Madruga, tá? Então, obviamente, ó, eu preciso ter a intimação da dona Florinda, tá? E não a citação. Percebam que ela não é parte do processo. Ela é uma pessoa, uma testemunha que vai ter que praticar um ato processual. Qual ato processual? O seu testemunho, comparecer em juízo, né? E lá dar o seu testemunho ou, né, enfim, testemunhar de alguma outra maneira aí para que você tenha ali uma constituição de prova, ou seja, uma prova constitucional, uma prova testemunhal no âmbito aí dessa relação processual, tá? Então, ó, quando falar de intimação, lembrar que eu estou, né, comunicando alguém. Não estou chamando, tá, alguém para integrar uma relação processual. Chamamento para integrar a relação processual é citação, intimação não, tá? E aí, ó, eu tenho que lembrar, formada a relação processual com a citação do réu, do executado ou do terceiro interessado, nos casos, né, em que caberia aqui a intervenção de terceiros, a comunicação dos demais atos do processo se dará através da intimação. Então, para a prática dos atos processuais, uma vez formada a relação processual, o seu Barriga vai ser citado? Jamais, ele é autor. Ele vai ser o quê? Intimado, para ir praticando os seus respectivos atos processuais. O seu Madruga, uma vez que foi citado, ele vai ser citado novamente? Não, ele vai ser intimado. Ah, então percebam que quando eu falo da formação, uma vez formada, eu passo a ter intimação, inclusive para comunicar as partes, mas não apenas para comunicar as partes, para comunicar também o quê? Qualquer outra pessoa que seja aí, que deva ser comunicada para a prática de atos e termos, né? Ou termos a respeito do processo. Então, ó, eu estou falando de uma necessidade de dar ciência, de comunicar, não para integrar a relação processual, mas para praticar algum ato durante aquela relação processual, ok? Então, ó, conceitos simples, mas importantes com relação a direito processual civil. E lembrando, tá? Na prática aqui, ó, o processo penal vai ser muito parecido, mas o nosso curso é um curso de noções de direito processual civil. Então vamos nos ater ao 238. Citação, a convocação do réu, do executado ou do interessado para integrar a relação processual, tá? 269, intimação, ato pelo qual se dá ciência a alguém, parte ou não, dos atos e termos do processo, tá? Ficou claro? Então, atenção, cuidado, questão de prova. Depois não diga que eu não avisei, tá? Então tá aí, ó, 1, 2, 3 asteriscos no 238, 1, 2, 3 asteriscos no 269, ok? Uma questão realmente aí importante e relevante, inclusive para as próximas aulas, né? Nas próximas aulas a gente vai falar a respeito da citação, já no artigo 239 do Código de Processo Civil. Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade às nossas aulas de noções de direito processual civil. Um abraço e até lá!